Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Backstage Storytellers. Hoje, como convidado, temos o Pedro Martins, conhecido como o Pedrinho, entre, entre a maior parte da malta. Pedro, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por teres por aceito o convite. Sei que estás assim também um bocadinho a correr entre projetos. Pedro, começa por te apresentar, se faz favor, para quem não te conhece. Meu nome é Pedro Martins, tenho 49 anos, quase a fazer 50. É como eu. Mesmo. Este mês, Sou de maio. ainda fazes primeiro que eu. Faço em agosto. Estás quase. Vou ser mais velho. Estás quase. E mais, sou rigger, entre outras coisas. Sei lá. Acho que é só. Ok, mas e porque a essência do programa é essa também, é essa mesmo, que é dar a conhecer os técnicos da área de espetáculo. E esta primeira season estamos a apresentar os riggers todos, ou quase todos, do mercado nacional. Mas não começaste como rigger. Portanto, tu és rigger, disseste, entre outras coisas, mas não começaste como rigger. Não, de facto não comecei como rigger. Eu sei que tu estudaste em Rio Maior, aliás, falámos nisso no outro dia. Sim, passei por Rio Maior. Já depois, os meus estudos foi assim parecia sei lá, uma sinusoidal, sempre de um lado para o outro. Porque comecei, pronto, fiz o secundário, não é? Aí em Rio Maior, na verdade. Os meus pais foram viver para Rio Maior, tinham 14 anos, então fiquei lá uns aninhos. Okay. Depois vim para a faculdade para Lisboa, para Geofísica, basta lá saber, isto porquê? Porque eu estava muito ligado à espeleologia. Os meus pais são espeleólogos, agora são reformados, na verdade. Mas os teus pais eram espeleólogos? Eram espeleólogos e eu estava muito ligado à espeleologia. E daí também a minha apetência por cordas e essas coisas todas. Foi que eles penduraram-me, fizeram-me alguma maldade de pendurarem-me, tinham 6 anos. Ok. Já andava aí de arnês aos 6 anos. Mas pronto, tinha aquela fixação da espeleologia e parecia-me que a geofísica era uma coisa interessante. Fazia sentido. Porque geologia, não gostava muito da geologia, porque era só pedras, e a geofísica parecia-me interessante. Veio-se a mostrar que não tinha grande interesse para mim. Mas foi importante, pronto, eu vim para Lisboa estudar a geofísica, não fiz grande coisa, tipo, fui fazendo umas cadeiritas, mas quando vim para cá, comecei a escalar mais, em vez de fazer tanta espeleologia, aqui era mais escalada, na altura com o José Carlos Sousa, também um rigger, aí que na altura era o guru da escalada, pelo menos para mim era um gajo incrível a escalada, e ele fazia já muitos trabalhos, utilizava a malta era aquilo que eu chamava os alpinistas, qualquer coisa que ia conseguisse lá chegar. Os alpinistas industriais. Ele levava-nos a nós, porque éramos miúdos, escaladores, não sei o quê, estávamos todos contentes, queríamos era fazer coisinhas para comprar equipamento. Claro. E pronto, eu comecei a fazer uns trabalhos com ele, ele também fazia algumas coisas de duplo já na altura, já com o Carlos Pereira, Exatamente. Esparta, toda a gente, era um grupinho, aquele grupo de pessoas que eu tive a sorte de cair ali, tipo, vinha da espeleologia, tá? Sou um bocadinho mais novo que eles e caí ali, tipo, miúdo e tal, achava piada, ia fazendo aquilo que me deixavam, né? Eles perfilharam-te ali naquela atividade. E fizeram de mim, foi anos muito importantes, porque, do ponto de vista técnico, foi uma evolução tremenda para mim, porque eu vinha de uma coisa que era um bocado limitada, que era a espeleologia, era subir e descer buracos, né? Exatamente. Pronto, tinha alguma proficiência nas manobras de corda e não sei o quê, mas depois aquilo trabalhar ali com o José e com aquela malta toda, abriu-me os horizontes e eu comecei a trabalhar muito nisso. Depois, claro que a geofísica foi logo a andar. Como conhecia Rio Maior, aquilo abriu a Escola Superior de Desporto lá em Rio Maior, achei, pronto, isto está mais ligado àquilo que eu faço, porque escalada, não sei o quê, pendurada, achei que era uma boa ideia ir para a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que também não foi... Também não aconteceu. Não aconteceu, pronto, também fiz... Acho que me portei um bocadinho melhor lá em Rio Maior, também era um bocadinho mais velho, já e estavas ao pé de casa, era mais fácil puxar as orelhas e tal. E depois, nessa fase de Rio Maior, também foi engraçado, foi quando conheci o Vasco Candeias. Ele também andou lá, na escola? Não, os pais dele moravam lá em Rio Maior. Okay. E eu, a determinada altura, que já era um jovem empreendedor, resolvi abrir uma loja com a minha namorada da altura, de equipamento de montanha, não sei o quê,
roupa de montanha, para uma loja outdoor, vá. E lá em Ramaione. Ok. E um dia entrou-me o Vasco lá pela loja adentro, eu já reconhecia a cara dele de escalar, de ver aí na parede uma ou outras vezes, pronto, e começámos a falar, e o Vasco é que era amigo do Kim, Exato. e que depois uma coisa Vem a foi outra, puxa a outra. e acabei por ir parar ao Rig. Ok. Isso estamos a falar de que ano? No Rig 2003, pá. Ok. Eu comecei, creio que o Zé Carlos, comecei a fazer umas brincadeiras a sério, que aquilo era fixe. Depois ele pagava-me e eu gastava o dinheiro todo em equipamento, porque aquilo era espetacular. Mas foi para aí em 98, portanto comecei a minha fase mais profissional. Mais profissional. Depois em termos de estudos, depois mais tarde, depois comecei, já depois comecei-me a dedicar também ao ringue acrobático e não sei o quê, lá fui para o circo, andei por aí, não sei o quê. Tu ainda tiveste muito tempo no circo, não foi? Fui Há estando, algum tempo? fui estando, entrando e saindo. E ainda tive lá uns aninhos. Estive em vários espetáculos e foi uma experiência interessante porque fui experimentando várias funções diferentes. Ok. Não me limitei a estar só tipo lá. Comecei como rigger, obviamente, depois estive como head rigger acrobático, depois fui para Arena Specialist, depois fui para Project Manager e isso foi muito enriquecedor desse ponto de vista. Ok. E por acaso, uma história engraçada, foi quase para me ver livre de um espetáculo do circo que estava-me a fazer muito infeliz, era o Ovo. Eu estava a fazer fui fazer o revamp do Ovo para Arenas. Estive em Montreal, acho que foram uns meses, já não sei quanto tempo é que foi. E depois partimos para a turnê e aquilo era terrível. Pá. Nos Estados Unidos, terrível. Pá. Uma turnê, eram horas e horas semanais. Eu acho que nesse ano fiz 1200 horas extra. Fora aquelas horas que tinha que estava infelicíssimo. Só que eu não gosto de desistir das coisas e tive que arranjar uma maneira de me sair dali. Tinha que ter uma desculpa. Então lá pensei, vou ver aqui uma coisa, andei a ver aí cenas para estudar, não sei, e descobri uma cena no IPS, o curso de Higiene e Segurança do Trabalho. É isto mesmo. É isto mesmo. Candidatei-me, entrei e disse, pá, olha, tenho que ir embora. Tenho que ir embora. Pronto, e foi assim, e finalmente esse curso terminei. Foi a tua saída. Terminei, E esse terminaste? Esse terminaste. Sim. E hoje em dia estás mais ligado à higiene e segurança do trabalho ou Hoje continuo mais ligado. Ou continuas a fazer ainda muito rig? Quer dizer, muito rig, eu sempre conheci muito ligado mais ao acrobático. Ao acrobático, sim. A minha cena é o acrobático, de facto. E porque é também o que eu gosto mais. E porque eu sou um bocadinho um lobo solitário. E gosto da solidão do ringue acrobático. É uma cena mais... Não é tão... Sim. Não é tão de grupo, estás ali enrolado na tua coisa. Se bem que eu gosto muito, por exemplo, do rig de Arenas, gosto muito do rig das desmontagens, é aquilo que eu gosto mais. Aquele fornezinho todo é o que eu adoro. Diria. Agora já começo a ficar mais velhote, já não gosto é de nada, gosto de estar em casa a ver filmes, mas pronto. Mas de facto, hoje em dia acabo por fazer mais gestão de projeto e não sei o que é mais giro. Ok. Mais giro, quer dizer, mais giro para este momento. Como já fui experimentando as outras coisas. Sim, chega uma altura que falei nisso aqui com o Kim quando o entrevistei, que é, chega uma altura que a malta já não tem paciência para estar a puxar cordas ou para estar naquele frenezinho das montagens e montagens e vai procurando outros capos. Sim. Será isso, não? Eu sempre fui um bocado, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios e gosto, acima de tudo, e acho que é o que me caracteriza mais, gosto muito de aprender. Okay. Eu gosto muito de estudar e gosto muito dessas coisas todas e depois acabo por me fartar rápido. Pessoa não é fartar rápido, pronto, as coisas todas elas têm um limite, né? A gente vai estudando e aprendendo sobre aquilo, mas depois acaba por perder um bocado aquele fio condutor. Sim. E vou à procura de outra coisa. E é o que tem acontecido. E neste momento estás aí com algum outro projeto que não, só estás aqui ligado a ser gestor de projetos ou já tens alguma coisa aí na manga que queres? Há uma coisa que foi, isto aconteceu por acaso antes da pandemia, que foi, com esta idade é que eu descobri, tinha 45 anos na altura, é que eu descobri o que é que eu deveria ter sido quando era novo. Okay. Porque às vezes a gente quando é novo a gente vai agarrando as oportunidades que aparecem. E
E eu sempre gostei muito, há bocado estavas a falar nisso da fotografia, e mais do que da fotografia, eu sempre gostei muito da ideia de fazer documentários e não Ok, sei o quê. ok. Então, quando vim de... Onde é que eu estava? Já não me lembro. Estive na China, tinha estado na China um montão de tempo. E um ano também com o circo. Sim. E quando voltei, inscrevi-me no outro curso de cinema, na Cascais School of Art. Ok. Também terminei. Também terminaste. terminei. Então, dois em dois. 2 em 2. E comecei-me a dedicar um bocadinho a fazer alguns filmes e não sei o quê. Até fiz sempre um bocado dedicado também àquilo que eu gosto de filmar. Faço muito aquilo que o pessoal chama screen dance, Ok. que é dança e filme e não sei o quê. E tive um projeto premiado e tudo. Não sabia, não fazia ideia. Aos 46 anos ganhei um prémio de melhor realizador emergente. E tens isso disponível em algum lado para a gente ver ou não? Tenho. Está no YouTube? Está no YouTube. Então a dizer qual é, que a gente vai pôr aqui o link em baixo. Aliás, como temos feito com outras coisas, vamos pôr também o link em baixo. Para que, olha, eu para já vou ficar a conhecer porque não fazia ideia. Exato. Não fazia ideia que fazias isso. E continuas ligado ao acrobático, porque acho que não vou fazer nenhuma inconfidência, a tua mulher é acrobata. É, exatamente. E portanto continuas sempre algo também ligado à parte acrobata ou paraste essa parte? Não, continuo muito ligado e gosto muito, não só da minha mulher, não é? Ainda mas bem. também de todo aquele pessoal, acrobatas cá em Portugal, que eu trabalho com eles desde 2003, quando Sim. comecei também com o Rico. Portanto, é uma vida já. Sim, já é uma Tipo relação. a Mónica, Sim, por exemplo, sim. a Mónica é sempre a primeira que me vem à mente, porque é a única, aquela não é a única, é aquela que Mas, sempre trabalhei com ela. ok. E depois vieram outros. Vieram outros atrás. Com ela, por exemplo, o Bruno Rosa, o Tirapico, Sim. mas esses são mais novinhos. Sim, mas assim já estão no mercado há algum tempo. Sim, porque já há muitos anos. Sim. Eu lembro quando comecei com a Evil Angels, quando comecei a fazer rig, eu acho que já eles andavam lá pelo Armazém 13, se não me engano. Sim. 2012 ou... Exato, em 2010 abriu-se o Armazém 13, se não estou em erro. Portanto, já. Ok. E aí, pronto, e depois os outros todos também, que eu adoro, o Joa, que também é rico. O Joa, que também vamos ter aqui. Sim, uma história de vida fantástica. Aquele homem se ele abrir aqui o livro é uma coisa maravilhosa. O Rig é uma gota de água. Eu tenho um problema com vocês todos, que é, todos têm muitas histórias, mas depois quando se sentam nesse lugar, por uma razão esquecem estas histórias todas. Tem sido uma luta muito grande. E já que estás a falar nisso, vou-te perguntar, histórias que tu tenhas engraçadas, que há de ter muitas, histórias que tenhas engraçadas ligadas, se calhar ao Rig, porque é onde tu estás há mais tempo. Pá, aquilo que tem um montão de histórias, podia estar aqui o dia todo a falar. Ora, começa a desenrolar. Começa a desenrolar. São efetivamente as do Rig acrobático, porque quando estás no espetáculo acontece tudo e mais alguma coisa. E algumas são mesmo muito engraçadas. Que não acontecem nos ensaios. Sim, algumas muito estressantes, mas depois um gajo ri-se muito. Há uma que eu adoro e foi provavelmente aquela que quase tivemos um showstop porque estávamos todos a rir, ninguém conseguia continuar o espetáculo. Que foi num espetáculo do circo, que era o Kidam. Não sei se chegaste a ver o Kidam. Eu cheguei a ver o Kidam quando sim, veio. Tinha assim uma calha, um teleférico, a gente chamava de teleférico, e os acrobatas saíam por lá, entravam e saíam por lá. E havia uma acrobata que não era acrobata, na verdade ela era a miúda do hand balance, como é que se chama? Às vezes falham alguns termos em português. One balance. Pinos, okay. Faz pinos e é contorcionista, não sei o que, é uma miúda incrível. A Basca, que é uma miúda incrível. E ela fazia o número dela de contorcionismo e de pinos, e depois a gente mandava uma estafa pelo teleférico, pegava nela e ela vinha a rodar, a rodopiar muito até à garagem, e havia um rigger que a recolhia, porque ela vinha a rodar muito e normalmente vinham tontas, né? Até alguém tinha que segurar nelas. Nesse dia, aquilo foi muito engraçado, que estavam lá, era um espetáculo, estava lá a Denise, também conheces a Denise? Sim. Assim. A Denise tinha estado de sabática e tinha voltado nesse dia a fazer o skill track. Ok. Então era logo, e era também, a Basca tinha entrado nessa semana para o espetáculo.
estava a substituir uma miúda que estava lá antes, que era, já não me lembro o nome da outra, Ana qualquer coisa, Ana Ostapenko. Pronto, mas isso não interessa. Então, aquilo o pessoal estava naquela, tipo, meio nervoso, sem ser nervoso, aquilo não tinha nada de mais, era chegar a miúda e recebê-la e equilibrá-la. mas estava tudo ali meio coisa, que era a primeira vez a Denise já há muito tempo não fazia aquilo e a Basca nunca tinha feito. Bem, lá vem a Basca, estávamos todos ali um bocado na dúvida. E eu estava atrás da Denise e parado para lhe dar apoio. E a Denise, tu conheces a Denise é uma máquina. Recebe a Basca anda, agarra na Basca. E eu estava lá atrás, passa-me a Basca, meio tonta ainda. E a Basca não só vinha a rodopiar, como vinha a fazer um split com a perna aqui na cabeça. Pendurada na mão, a rodopiar. E a Denise passa-me a Basca, eu fico com a Basca ao colo. E atenção que a Basca é maior que eu. Assim, e ela não tirava a perna da cabeça. E eu assim, olhei para ela e pensei, olha, fritou. Estava lá outro colega nosso, que era o Rob, e viu aquilo. E foi lá ajudar, porque eu estava com ela nas mãos e ele foi lá ajudar, agarra na perna dela e puxa. E ela começa a gritar, não. E a gente, com o barulho da música e não sei o quê, nós pensamos, ela está em pânico, não fez, aí a segunda vez que ela faz isto, fritou, estamos feitos ao bife. Como é que a gente agora temos que mandar vir a maca e não sei o quê para tirar daqui? Mas ela a gritar, eu não sei o quê, eu lá pus assim a cabeça mesmo, assim ao pé da boca dela para ouvir melhor e ela, my hair. Quando fui a ver, olhei, ela tinha umas colãs daquelas da rede, que quando ela fez o pinto se prenderam num gancho Num de dos cabelo, ganchos. e ela não conseguia tirar porque arrancava-lhe os cabelos. O que a gente se riu, depois lá tirámos aquilo. Já na garagem, portanto, aquilo já todo. na garagem, aquilo tudo na garagem. E com isto, e o pessoal todo que ia entregar a seguir, que era o pessoal, era a trupe da corda, que eram para aí uns 6 artistas, todos a olharem para aquilo, a ver o que é que estava a passar. E ninguém percebeu nada. Os outros depois queriam entrar a rir-se, tudo deitado na garagem no chão a rir. Se calhar dito assim, não tem muita piada, mas naquele momento. Não, deve ter sido engraçado. Mais histórias, Pedro. Fogo. Eu sei a gente sabe de uma que se passou contigo aqui na Madeira. Não vamos contar outra vez, mas foi muito engraçada também. Então se calhar tens mais história. Ele contou 2 histórias. Uma foi dessa de vocês terem andado de moto, que tinhas alugado uma moto. Sim, fui mordido. Foste picado. Por um bicho. Mas entretanto ele contou. Mas isso foi o desenrolar da história inicial, que foi irem ter de lá fazer a inauguração do shopping. E ele ficou entalado. E ele ficar entalado na conduta. Sim. Mas há de ter mais história. Ele puxar, sim. Sim, essa foi muito engraçada. Mas há muitas coisas engraçadas. Olha, também outra muito, muito engraçada foi no outro espetáculo do circo, que era o Ovo, se calhar também já viste. Já vi, também já tiveram caso. E aquilo no final tem uns canhões de confetes, confetes por todo lado, que estão debaixo do palco. E quem dispara aquilo é o pessoal que está lá abaixo. Sim. Põe o canhão na posição, carrega lá num botãozinho verde para acionar o go, e depois é o gajo da iluminação para dá o go. E aquilo, o pessoal já faz aquilo todos os dias. Já está no automático. Calha outro, não sei o quê. E houve um dia que eu lembro, estava eu a fazer um desses canhões de confetes e estava um colega meu que era o stage manager, o production stage manager, estava lá a fazer aquilo, estávamos lá os dois a conversar, não sei o quê, montámos aquilo. E quando eles dão o go, bem, aquilo explode, era confetes por todo lado, uma cada confusão. O que é que tinha acontecido? Ele levantou, aquela máquina era tipo um quadrado, e ele pôs a máquina ao contrário. Quando ela foi para o chão, era confetes lá debaixo do palco, por todo lado. Mas foi muito engraçado. Grande filme. Pedro, se não fosse teres descoberto o rig, veste a fazer outra coisa hoje em dia? Olhando para trás, viste a fazer outra coisa ou não? Vi-me a fazer milhares de coisas. Milhares de coisas. E todas interessantes. Era? Sim. Calhou-me o rig, que acho ótimo, foi espetacular. Tem sido espetacular. Ok. E claro que hoje em dia é difícil. Acho que nunca me vou afastar do rig, porque tenho uma carreira inteira feita baseada nisto. Mas há um montão de coisas que eu adorava fazer. Até ser cozinheiro, sei lá. Tudo é interessante. E veste. Bem, já há bocadinho disseste que vais estando menos ligado ao trabalho em si e estás mais ligado
à gestão de projetos, mas vês o teu final no Rio ou não? Consegues olhar para o futuro e dizer, não, daqui a X anos paro de fazer isto? Ou porque já tem essa carreira e porque também ainda és daqueles riggers que têm... Eu acho que ainda és daquelas pessoas que está no rig e gosta mesmo daquilo que faz. Sim, às vezes ando um bocado cansado, mas porque acontece em todo lado, não é? Claro Seja que onde sim. for. Claro que Seja onde sim. for, seja aqui, Temos seja na dias China, melhores, seja temos onde dias for, piores. há momentos mais chatos e é uma coisa que vejo-me a fazer rir sempre. Ok. Sempre. Enquanto trabalhador ativo, Ok. acho que vou estar sempre ligado ao rig. Portanto, nem sequer, ainda só tens 50 anos, és novo, mas nem sequer te vês a reformar do rig, não? Eventualmente teria que acontecer uma grande revolução na minha vida, mas é muito difícil eu agora ir investir numa carreira que me dê o conforto, não é? Que o rig me dá. O rig é muito dá. difícil. E quando digo o rig, digo também esta indústria, a indústria do entretenimento, porque também grande parte das coisas que eu faço pronto, já não são só rig, não é? Apesar do rig ser Sim, também faz alguma coisa de stage managing, também produção, estás ligado muito à produção também. É mais isso. Deixa-me fazer-te uma pergunta que tenho feito a toda a gente, que é, andando para trás aqui 3 a 4 anos, como é que foi o Covid para ti? Eu sei que já passou algum tempo, as pessoas já esqueceram, mas eu faço questão de fazer esta pergunta para que as pessoas não se esqueçam muito. Eu até me sinto mal a dizer isto, mas o Covid foi fantástico. És a terceira pessoa que diz que o Covid foi fantástico. O Covid foi fantástico. Porque deu para te reinventar noutras coisas. Não é em reinventar, deu para fazer as outras coisas que tinhas em stand-by. Por exemplo, nós tivemos aqui o Paulo Dias, que há uns programas atrás, que aproveitou o Covid para escrever música, para agarrar uma paixão que tinha, fez um álbum, lançou no Spotify. Aliás, a música, já disse isto no episódio do Paulo Dias e vou dizer outra vez, a música que passa na abertura do nosso programa e no fecho é do Paulo Dias, é uma música do Paulo Dias que gentilmente nos cedeu. Mas aproveitaste também essa altura para te reinventar ou para fazer alguma coisa, ou foi só para descansar? Fiz um montão de coisas. Para já foi antes da pandemia que eu comecei o curso de cinema. Ok. Ele andou ali em banho-maria durante a fase da pandemia porque ele era muito prático e não podíamos ter práticas, mas aquilo que era possível fazer remotamente fomos fazendo um pouco. Okay. Mas fiz uma coisa na altura, refugiei-me em casa dos meus pais, que eles têm tipo uma mini quinta, portanto não me senti fechado, tive sempre ao ar livre e fiz uma horta. tive a sorte, houve pessoas, por isso é que eu digo, às vezes sinto mal dizer que a pandemia foi fantástica, porque eu tive a sorte de não estava bem, não foi um problema não ter trabalho. Sim. Eu muito pouco trabalhei durante a pandemia, trabalhei mais com o pessoal da Forsky. Pronto, porque o que havia era jogos de futebol. Exatamente. E eles precisavam de operadores porque havia muitos jogos de futebol. Exatamente. Eu já tinha sido operador deles há uns anos, então comecei a operar para eles. E durante essa fase fiz uns quantos jogos. Ok. Mas deu para fazer e o curso, e deu para fazer mais algum projeto teu, não? Tens o projeto do Tiago foi durante o Covid. Foi logo na segunda fase do Covid, sim, o meu filho sim, veio mas aí já estava completamente, já estava tudo quase aberto, não é? O primeiro lockdown é que é para mim o verdadeiro Covid. Depois aquilo para mim era tipo, tínhamos alguns constrangimentos, não era bem Covid. Sim. Era chato. Não se podia sair, mas havia pessoas que saíram. Eu fui um deles, ia fazer um surf, não sei o quê. Desde que regressasse a casa até 1 da tarde, porque o Covid normalmente atacava sempre a partir de 1 da tarde. É verdade, e abriu a escola, voltei para a escola e depois estava sempre a mandar porque a escola era em Cascais e eu de manhã ia sempre de moto, né? Era mais rápido, mas de manhã ia pela autoestrada, tinha que chegar rápido, né? Mas à tarde, depois quando saía, vinha pela Marginal, que era muito mais fixe. Exatamente. Estava sempre a ser mandado parar nas operações. De onde é que vem? Foi lá eu com o filhinho a dizer: sou aluno da escola, venho das aulas, vou para casa. Ok. Portanto, para ti também foi bom. Foi bom o Covid. Excelente. Ok.
uma das coisas que surgiu a seguir ao Covid e que também pouca gente sabe, que eu comecei a fazer e que foi o unir do facto de eu trabalhar com rig, com automação e ter tirado o curso de cinema, foi que o Carlos Pereira, que tu conheces, não é? Que ele comprou um Russian Arm, não um Russian Arm, foi um motor crane, um braço, um radical, e convidou-me para operar, ser o operador de braço dele. Isso é tem fixe. sido um projeto interessante. Eu vou vendo algumas coisas dele e era uma das cenas que eu gostaria de um dia, se tivesse essa oportunidade, de experimentar, porque deve ser a área do cinema e ele filma muitos anúncios, não é? Sim, ele faz muitos anúncios. Ele é condutor de precisão, não é? Exatamente. Então, e ele aproveitou essa valência que tem. E ele continua a fazer muita coisa ligada ao duplo, aos duplos. Sim, continua a ser. Já não o vejo há muito tempo, mas vou seguindo algumas coisas dele aí nas redes sociais e vou vendo essas coisas. Vive no mesmo sítio a 1 km daqui. Sim, ele vive ali para o Tejal, ou não é Tejal? Um bocadinho depois ali. Não? Sim, ali uma quinta, não é ali uma quinta? Sim, já sei onde é. Está bem, ok. Há uma fase tua que eu sei porque comentaste e porque te vi tocar nos famosos, porque eram famosos os cabarés do Armazém 13. Tu tocas também, e tocas muito bem. Sim, muito bem. Epá, isto sou eu que não percebo nada de música, mas pronto, é o que eu acho. Toco também, a música também foi sempre uma coisa muito presente na minha vida, como hobby. Aliás, os meus pais, quando entrei para a faculdade, perguntaram se eu queria seguir música. Eu disse sempre, gosto mais da música para ser a minha profissão. Pois. Sempre. E deu-me um montão de alegrias. Ainda hoje gosto de tocar e continuo a tocar. Tenho imensas guitarras, tenho imenso tudo. Tocaste muitas vezes no Zé dos Bois? No Zé dos Bois... Algumas vezes, pelo menos algumas vezes. Sim. Algumas vezes sei que tocaste. Sim, Zé dos Bois, sim. Alguma vez sei porque que tocaste. tive muitas bandas, fui tendo muitas bandas ao longo dos tempos. E agora queria ver se fazia um projeto assim mais de originais, porque chegou uma dada altura... Isto de tocar originais é muito ingrato. As pessoas não conhecem, estão ali... E hoje em dia é muito fácil gravar, não é? Porque é fácil gravar. Sim, uma pessoa pode ter um estúdio em casa. Mas a competição é muito grande e é muito difícil penetrar em mercados, é tudo nicho. É muito... eu acho que é se te meteres a tocar, mesmo por gosto, e a não pensar que é um negócio ou que vais vender, não é? Exato. Eu acho que a probabilidade de correr bem é grande. Por exemplo, eu aqui com o podcast foi isso que fiz. Quando montei isto, foi a pensar, isto é para mim, estou a fazer uma coisa para mim. Exato. Com gosto, não estou a fazer isto a pensar que vou fazer dinheiro ou que não, nada disso. Fiz isto para mim, para dar a conhecer a malta com quem eu trabalho, porque isto nasceu porque comecei a perceber que tinha muita gente, amigos meus, que não estão ligados a esta área sequer, a esta indústria, e quando às vezes perguntavam, muita gente a querer saber, então se calhar vou começar por dar a conhecer a malta. Ou seja, isto para dizer, se calhar se meteres num projeto desses, sem pensar na cena da concorrência, a probabilidade de, como não estás com aquela pressão de, vou fazer uma coisa, tenho que vender, tem que ser muito comercial, ou se calhar vai correr melhor. Sim, não ser profissional é... Exatamente, faz as coisas como... serem muito mais fáceis. Deixa fazer uma banda com o Paulo Dias. O Paulo Dias também é músico, também toca. Mas o Paulo Dias é muito... Já tentei puxá-lo, mas aquilo é difícil. Ele não quer tocar com ele, quer fazer as cenas dele. Ele tem vergonha. É um bocado. Não gosta mas ele tem um talento. Não gosta da voz dele e tal. Ele tem uma coisa, não sei se... Eu espero não fazer uma confidência. Acho que não. Ele não fica zangado. Se for, a gente corta depois. O Paulo Dias, eu costumava falar com ele, mostrava-me e continuam a mostrar as músicas que faz. Sim. Não sei o quê. E dizia, temos que juntar, fazer uma jam, os dois. E ele, não, que eu não sei tocar. Eu, como é que tu sabes tocar? Tu fazes isto tudo. E ele, não, eu não faço a mínima ideia. Eu ponho os dedos na guitarra e ele faz o som que eu acho fixe. E eu, está a gozar comigo. Um dia ele foi lá à minha casa, não sei o quê, estávamos a tocar umas músicas e eu, isso é um dó. E ele, sei lá o que é isto soa bem. E ele, vê só, é uma pessoa que não sabe efetivamente tocar, mas que toca. É a coisa mais incrível. É incrível, porque aquilo é mesmo genuíno. É genuíno, é incrível. Não é confidência que ele... E ele faz músicas. Sim, faz. Tem um álbum lançado no Spotify. E ele não sabe a diferença, eventualmente. Entre um dó e um ré, quase. É incrível. Que é a grande diferença, quer dizer, é a diferença de quem estudou música
Para quem é um autodidata, que é o caso. Incrível. Mas ele leva o autodidatismo a um extremo. Aquilo cresceu ele sozinho, praticamente. Sim. Porque pronto, eu, por exemplo, eu comecei meio autodidata também, apesar de ter tido algumas aulas, porque o meu tio é músico também, não sei o quê, acabei por aprender um bocadinho com ele. Mas o Paulo Dias, dá-me a ideia que ele foi... tinha uma guitarra e foi pondo os dedos literalmente onde soava bem. Desde miúdo. Isto é incrível. Ele já é miúdo também. Ele partilhou um vídeo connosco dele, mais um amigo, a tocar numa garagem, a tocar Nirvana na altura. Lá está, sem saber uma nota, os dois, nem eu da bateria sabia uma nota, nem ele, mas a verdade é que a coisa sai e vai-se crescendo. E tens feito mais alguma coisa na música ou paraste? Tenho feito aquilo, normalmente, como faço, por exemplo, os filmes de screen dance, normalmente têm sempre música minha. Ok. Ou parte das músicas, que às vezes tem mais que uma, minhas. E pronto, continuo a ter uma banda que era supostamente rockabilly, mas que não tem tocado muito rockabilly. Ok. Toca mais coisas assim mais ligeiras. Antes houve uma altura que tocava muito em espetáculos de novo circo, aí com a malta dos acrobatas, mas isso também, como já não, os acrobatas já não têm tempo, não é, para fazer aqueles cabarés, eu também não tenho. Era uma coisa muito engraçada. Era muito engraçado, mas gostava de voltar a fazer uma coisa ou outra. Está aí programado para ir ao laboratório. Não sei se já ouvi falar no laboratório, não sei exatamente, quer dizer, não sei exatamente o que é, mas já ouvi falar. Está programado pelo menos ir lá com a minha mulher, que nunca toquei com ela, quer dizer, nunca fiz nada com ela em palco, era interessante. Pois pelo menos fazermos Ela continua a fazer coisas? Continua, apesar de, pronto, a acrobacia, os aéreos para ela é quase um hobby que se tornou profissão, mas que depois ela agora já está a voltar um bocadinho para aquilo que é a formação base dela, que ela é arquiteta paisagista e agora está muito virada para a decoração de interior. Ok. Como é que é vou-te fazer a pergunta porque vives como artista. Como é que é ser artista em Portugal dessas artes de acrobacias? Artista no geral, mas como é que é os acrobatas em Portugal? Tens que estar, eu acho que é como em tudo, é tal e qual como ser rigger ou como ser rigger acrobático. Se quiseres realmente explorar muito aquilo que queres fazer, tens de sair daqui. Eu nunca me teria tornado um verdadeiro rigger acrobático se não tivesse saído daqui. E com muita pena minha. E aquilo que eu gostava, seja no rigging, seja nas artes, era que Portugal se tornasse um país com mais oportunidades para as pessoas, que é o que às vezes falha. Porque a gente, por exemplo, cria uma experiência lá fora, a gente consegue dar-se bem aqui, mas fazer o percurso todo aqui eu acho que é muito difícil. E achas que é culpa, não quer chamar culpa, mas achas que é derivado das empresas ligadas à área de espetáculo que não apostam, ou os produtores não apostam de maneira a que as empresas também cresçam nesse sentido? É um bolo, acho que é tudo um pouco, tem a ver com toda a gente. Pedrinho, obrigado mais uma vez. E parabéns aqui pelo espaço, pela ideia, por tudo. Vamos ver como é que corre. E felicidades. Obrigado Pedro, até à próxima. Obrigado. Tchau.